Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver em um cenário diferente. Como vocês podem ver aqui, ó, tudo diferente, documentário do Dream Team passando aqui, eu numa poltroninha confortável, porque vai ser aqui que eu vou falar para vocês sobre a NBA. Então, vai ser nesse espaço aqui que semanalmente, a cada 15 dias, a gente está definindo ainda aí a nossa nova grade, mas vai ser daqui que eu vou falar para vocês sobre o que acontece na maior liga de basquetebol profissional do mundo. E hoje, para estrear esse espaço, eu vou falar para vocês sobre o mercado da NBA, sobre como anda a off-season da liga. Para quem acompanha, eu até fiz um vídeo já falando do LeBron James no Los Angeles Lakers e do DeMarcus Cousins indo para o Golden State Warriors. Hoje a ideia é eu falar sobre a troca do DeMar DeRozan e o Kawhi Leonard, onde um foi para o San Antonio Spurs e o outro foi para o Toronto Raptors, e também falar um pouquinho aí do que rolou com o Capela e da novela aí do Carmelo Anthony. Galerinha, essa talvez seja a off-season mais empolgante dos últimos anos e também a que deu mais bagunça aí nos últimos anos, porque muito do que tem acontecido hoje é reflexo dos acordos salariais que aconteceram em 2016, então tinha muito jogador, tem muito jogador com salário inflado e, em contrapartida, tem muito jogador optando por receber menos para ter chance de jogar numa equipe competitiva. Porque hoje na NBA não basta só você ser um All-Star, você tem que ganhar título. E os jogadores já estão começando a pensar nisso, estão começando a pensar, nossa, seria divertido jogar com aquele cara, com esse cara. Então, algumas franquias estão se desmontando por conta dos super salários e tem acontecido o que já vem sendo previsto e por conta de todo o planejamento. Por exemplo, o que aconteceu com o Golden State Warriors, que começou a juntar vários jogadores. Então, essa janela de transferência ela tem sido meio insana, digamos assim. Começando a falar das negociações que a galera quer saber, vamos falar aí do desfecho já, né? Kawhi Leonard e DeMar DeRozan são talvez os atores principais dessa novela, e ela ficou parecendo um drama mexicano porque ninguém queria sair de onde estava. Ou melhor, ninguém queria ir para onde foi. DeMar DeRozan deixou claro que ele não queria sair do Toronto Raptors. Se fosse para ele sair, não por eu estar vestindo a camiseta do Lakers hoje, mas se fosse para ele sair, ele teria saído para ir para o Lakers anos atrás, porque ele já deixou claro ou evidente em algumas entrevistas falando que o Lakers era um time de coração quando ele era criança, então era um sonho dele defender o time que torcia, assim como Kawhi Leonard queria ir para Los Angeles, ele queria ir para a Califórnia por conta da família ser de San Diego, ele queria ficar mais próximo da família, então existia todo um rumor, toda uma conversa de que talvez Kawhi Leonard acabaria em Los Angeles Lakers, acabaria no Los Angeles Lakers. Mas no final das contas ninguém foi para onde queria, outros jogadores foram envolvidos, como Danny Green foi para Toronto junto com o Kawhi Leonard, e o Kawhi, que queria o sol da Califórnia, foi para o frio de Toronto. Mas como eu já falei para vocês no vídeo sobre as trocas da NBA, essa não é a primeira vez que isso acontece e provavelmente não vai ser a última. Tem um vídeo no vlog do Silver, que saiu nessa terça-feira, onde eu explico como funcionam as trocas da NBA de uma forma bem didática, então se vocês não sabem ainda como funciona, dá uma passadinha lá. Mas também, como exemplifico no vídeo, Isaiah Thomas na temporada passada é um exemplo claro disso, ele não queria sair do Boston Celtics e foi parar em Cleveland, e ainda é aquele jogador que dava o sangue pela franquia, deixou de cumprir compromissos familiares para jogar e tudo mais, mas foi trocado. E até hoje ele fala que não queria ir, ele ainda, antes dele acertar para onde ia agora nessa off-season, ele já tinha deixado claro que desejava voltar para o Boston Celtics e não foi o que aconteceu. Só para refrescar um pouquinho a memória de vocês, algo parecido também já aconteceu com o Nenê Hilário. Sim, o brasileiro, o pivôzão, monstro, que agora está no Houston Rockets. Ele, quando estava no Denver,
ele tinha acabado de fechar um contrato, de renovar um contrato, e 4 dias depois, uma semana depois, ele foi negociado com o Washington Wizards. E ele ficou só sabendo disso por telefone, ele estava de férias, tranquilão, renovei meu contrato, vou relaxar. E aí o Denver negociou ele com o Washington e ele foi lá fazer aquela parceria toda com o John Wall, que no final acabou até sendo um pouco melhor para o jogo dele, mas ele não queria ter saído do Denver Nuggets. Quanto ao Kawhi nessa troca, o Twitter ficou fervoroso quando anunciaram que ele ia pro Raptors. Porque muito se especulava o que o Kawhi Leonard ia fazer agora que ele não ia pro lugar que ele queria ir. E a galera começou, não, ele vai fazer corpo mole, ele vai jogar, ele vai fazer o que ele quiser, ele vai meter a migué de novo, vai ficar no chinelinho. Mas o que eu penso é, o Kawhi ele vai usar essa temporada no Toronto Raptors, que para mim é um dos melhores projetos da liga por conta de toda essa relação time da NBA e time da G-League, mas que também não vem muito ao caso quanto ao Kawhi, mas ele vai usar todo esse rebuilding que foi adiantado para voltar a jogar, para voltar à forma, para recuperar todo o ritmo de jogo, e aí ele vai testar o mercado. Tudo vai depender, se ele ficar ou não no Raptors, tudo vai depender do relacionamento que ele vai ter com o elenco, com a comissão técnica e tudo mais, já que é um elenco em renovação. Mas ainda assim, ele testando o mercado, que é algo muito comum, em vez do atleta optar por renovar, de cara, ele opta por ficar sem contrato só para analisar as propostas que chegam. Claro que ele ainda pode ir pro Lakers. O Magic Johnson mesmo já disse que não faria loucuras para trazer o Kawhi Leonard nessa temporada, porque na temporada que vem ele pode simplesmente negociar o contrato direto com o atleta sem problema algum. Quanto ao DeMar DeRozan no Spurs, e o DeMar DeRozan ele caiu para cima. Ele que não queria ter saído do Toronto Raptors foi pro Spurs, que é um dos projetos mais sólidos da NBA. É impossível você pensar num Spurs fora dos playoffs, é impossível você pensar num Spurs não disputando títulos. E com isso, o DeMar DeRozan, ele tá com um dos melhores técnicos da NBA, um técnico que faz todo mundo jogar. E o Spurs, por mais que esteja em renovação de elenco, ele ainda é cotado a top 3, top 4 da conferência. Então, o DeMar DeRozan, ele se deu muito bem nessa troca, o que pode valorizar muito mais ainda o passe desse jogador aí, que é um dos melhores two-ways da liga. E sem falar ainda que o Spurs ganhou o Jacob, um pivô novo, que ainda vai ajudar muito na rotação do Spurs, ajudando aí a dar um descanso pro LaMarcus Aldridge e pro Paul Gasol. Quanto ao Clint Capela, esse foi mais ou menos tranquilo. Muito se falava de uma possível ida do Capela ao Lakers, porque o Lakers estava atrás de um pivô e etc, como normalmente acontece. O Lakers no final quer todo mundo e aí acaba fechando com o outro. Mas do Capela, o Capela ele decidiu conversar primeiro com o Rockets e aí ele ficou numa novela de vai ou não vai, de fica ou não fica. No Twitter todo mundo já estava falando que não, ele ficaria, não importava, ele não ia escutar ninguém, ele ia fechar com o Rockets. O perfil Gavon Rockets, numa conversa que a gente estava tendo, ele passou para mim que no final o Capela ele queria pouco mais de 20 milhões de dólares o ano, e aí o Rockets foi se mexendo e no final conseguiu costurar aí um contrato de 90 milhões de dólares válidos por 5 anos. E a bomba da off-season, pelo menos a bomba de agora, ficou nas mãos do Carmelo Anthony. Por que a bomba? Porque a novela dele agora envolve 3 franquias, é uma troca tripla, envolve o Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks e o Philadelphia 76ers, e o resultado dessa troca ainda vai envolver o Cleveland Cavaliers e o Houston Rockets. Bom, o envolvimento do Cleveland eu vou deixar para uma outra hora, eu vou falar quando se concretizar, que vai ser provavelmente a ida do Kyle Korver para o Philadelphia 76ers. Mas a novela do Anthony ela é muito mais legal, porque teoricamente ele vai aceitar receber o piso salarial de veteranos, que é um contrato de 1 ano,
e 2,4 milhões de dólares para jogar no Houston Rockets. E agora eu quero ver, quando tudo isso se concretizar, eu quero ver como é que vai ficar o Twitter. Porque ele vai aceitar ganhar o piso, lembrando que ele é um All-Star, medalha olímpica, seleção dos Estados Unidos. Por mais que ele não esteja demonstrando todo o seu potencial, na minha opinião, ele é um dos melhores, se não o melhor jab step da liga, mas é o Carmelo Anthony, é um jogador bomba. Ninguém sabe o que ele vai fazer, como que ele vai jogar. E o Melo no Rockets, para o próprio Rockets, seria um jogador para participar do rodízio. Seria um sexto homem. E aí o All-Star Melo fala que não quer. Ele, nesse momento da carreira dele, ele é muito mais do que um jogador para ser jogador de rodízio, para ser um sexto homem. Ele acha que ele tem potencial demais para simplesmente ser banco do Houston Rockets. E aí? Será que ele vai para o Rockets mesmo? O Journal Express da Inglaterra diz que não. Eles fizeram um mega dossiê, pegando várias falas do Melo, e ele coloca que o Melo não vai para o Rockets a não ser que seja para ter tempo de quadra, ou seja, ele não vai para o Rockets para ser um sexto homem, ele não vai para o Rockets para ser banco, ele vai para o Rockets para ser titular. Mas aí você tem Chris Paul e James Harden na armação do Rockets. Será que ele iria para o Rockets? Será que eles mexeriam aí no seu quinteto inicial para satisfazer o Melo? Eu não sei. Se eu fosse o técnico do Rockets, eu não mexeria nisso. O que vocês fariam? Bom, galera, é isso. Esse aqui é a minha primeira visão do mercado da NBA, nesse novo cenário, nessa ideia de trazer aí semanalmente tudo o que está rolando na imprensa, no Twitter, nos Instagrams dos caras, enfim, eu vou atrás dessas informações para alimentar vocês. Eu espero que vocês gostem e a ideia não é chegar com números e muita coisa, a ideia é simplesmente expor a minha visão dentro dessas reflexões do que está acontecendo na mídia e o que os jogadores estão trazendo, o que os jogadores estão fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, porque... O que eu preciso fazer, filha? Por quê? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Você sabe o que eu tenho que fazer, Pedro? Eu tenho que pagar a pensão. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Abraço. Então, galera, virei o Cebolinha. Então, galera, de novo. Virei o Cebolinha agora.